Vitor Irajá, o presidente está confiante com o Fernando Haddad? Leandro, no mínimo é o que ele tenta demonstrar, né? Em um momento em que a gente percebe uma pressão muito significativa do ponto de vista de popularidade do governo, principalmente envolvendo o preço dos alimentos, a inflação de alimentos. Há uma pressão interna, inclusive, de petistas e de membros do governo, de ministros, em torno do trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Lula faz um aceno ao trabalho de Fernando Haddad, defendendo seu ministro pela condução da política econômica do país. Isso em meio, Leandro, a movimentos que denotam, de fato, essa perda de prestígio ou uma certa oposição a agenda que Haddad vem defendendo como uma agenda ideal para a condução da política econômica do país. Vale destacar, por exemplo, essa possibilidade aventada nos bastidores da substituição do ministro Márcio Macedo, da Secretaria da Presidência, por Gleisi Hoffmann, que tem sido, inclusive, uma das vozes mais críticas como presidente do PT em relação ao trabalho do ministro. Tem uma visão completamente oposta, por exemplo, às tendências de arrumação fiscal, por exemplo, que foram ensejadas pelo ministro Fernando Haddad e foram traduzidas naquele anúncio completamente malfadado, que teve uma reação completamente contrária do esperado pelo mercado financeiro em novembro, quando propôs-se o pacote de revisão dos gastos públicos atrelado à revisão da faixa de isenção do imposto de renda, o que passou para os agentes financeiros a mensagem de que o governo não teria, de fato, uma preocupação em torno de uma arrumação fiscal robusta. O próprio presidente Lula já disse com todas as letras que não tem interesse em encaminhar qualquer tipo de nova medida de revisão de gastos. A gente acompanhou, né, essa pressão do ponto de vista cambial, quando o dólar, no final do ano passado, atinge patamares acima de R$6, o que causa, inclusive, uma pressão inflacionária. E, de acordo com o próprio Boletim Focus, essa pressão inflacionária ela vai ter continuidade. O nível das projeções para o fechamento da inflação desse ano estão hoje em 5,6%, muito acima do centro da meta de 3%. E isso tem impacto direto, como mostrou o Datafolha da última sexta-feira, na imagem do governo e na condução dos trabalhos do presidente Lula, o que, inclusive, tem gerado um certo temor de alguns entes de mercado de que Lula, com essa popularidade atingida, engendre políticas que, na verdade, envolvam gastar mais, mesmo em um cenário em que há uma restrição orçamentária do ponto de vista para o investimento, que é muito significativo. O governo não tem dinheiro e pode criar mecanismos exatamente pressionado pela queda de popularidade para tentar gastar mais. Agora, o presidente faz esse aceno público, tenta passar uma mensagem de otimismo em relação à economia do país, apesar de, nessa mesma entrevista, Leandro, isso a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, ele ter citado e reconhecido, por exemplo, que o preço do ovo está alto e, praticamente sugerir, quase como se fosse um desejo que ele tem de que a carne vai baixar de preço.